Olha para minha mão direita. Você tinha uma dívida impagável. Havia uma cédula de dívida contra mim e contra você. Era uma ficha criminal impagável. Foi por isso que na cruz do Calvário, antes de Jesus expirar, ele disse: está consumado. E a palavra aqui é tetelestai, que significa está pago. E naquela época era muito comum os criminosos, aqueles que contrariam dívidas impagáveis, o juiz expedia uma ficha criminal com todos os delitos daquele criminoso. E quando este criminoso cumpria a pena, quando esta pessoa que contraía dívidas pagava tudo que devia, nesta mesma ficha criminal, o juiz escrevia no rodapé: tetelestai, ou seja, está pago, não deve mais nada. Da mesma forma fez Jesus na cruz do Calvário. Ele viu que tinha uma ficha criminal contra Denilson Lima, contra você, e nós não tínhamos como pagar, mas ele disse: eu pago no seu lugar. E o apóstolo Paulo fala aos Colossenses que ele cravou a nossa dívida na cruz, porque ele derramou seu sangue por nós. Quantos salvos da manhã de hoje tem aqui? Dá um grito de aleluia ao Rei e Salvador. Então o altar dos holocaustos representa a cruz. Mas observe um detalhe: no altar do holocausto era necessário um ritual, porque toda noite se queimava um holocausto, e toda madrugada era necessário o sacerdote ir até o altar para remover a cinza do altar. Está escrito em Levítico, capítulo de número 6, versículos 10 a 13. Ouçam: e o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Observe que existe todo um ritual para que o sacerdote retirasse a cinza do altar. E o interessante é que ele retirava a cinza do altar e colocava esta cinza ao lado do altar. E ouça, o versículo 11 do capítulo 6 diz que depois que o sacerdote colocava esta cinza que ele apanhou no altar ao lado do altar, ele despia as suas vestes e vestia outras vestes, e levava esta cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. Eu sei, amados, não existe nutrientes na cinza. Misturar cinzas com alimento era sinônimo de tristeza, diz os Salmos de número 102. Assentar sobre a cinza, como fez Jó, era sinônimo de humilhação, de decepção. Mas essa cinza aqui, ela tem um significado para nós. Esse sacerdote apanhava esta cinza, porque a cinza é o resíduo da combustão, é aquilo que foi queimado durante toda a noite. O sacerdote apanhava esta cinza e levava para fora do arraial, e jogava esta cinza num lugar limpo. Esta cinza aqui representam coisas que se passaram. Sim, representam coisas que se passaram. E eu gostaria de aplicar para a nossa vida. A cinza aqui representam aqueles que deram a vida pelo Evangelho. Nós pegamos o bonde andando, amados. Antigamente não tinha igrejas desse tamanho, nessa dimensão, microfones sem fio, pianos, telões, cadeiras acolchoadas.
ar-condicionados. Nós já pegamos isso aqui tudo pronto. Os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, quando Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram aqui em 1910, foi muito difícil. Primeiro que eles não falavam português. Enquanto um trabalhava de fundidor, o outro estudava a língua portuguesa. E era Daniel Berg quem estudava a língua portuguesa. Diz que a primeira mensagem que ele pregou, ele usou uns textos que falavam sobre o Espírito Santo. Afinal de contas, Gunnar Wingre e Daniel Berg haviam chegado da Suécia, após ter tido uma experiência na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia. Quando ele pregou com dificuldade a mensagem sobre o Espírito Santo, uma mulher por nome Celina de Albuquerque creu na mensagem daquele homem que com dificuldade pregava em português. E ela foi para casa. E quando ela chegou em casa, na rua Siqueira Mendes, número 13, esta mulher dobrou os joelhos, porque ela creu naquilo que Daniel Berg tinha pregado, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Jesus batizou Celina de Albuquerque com o Espírito Santo. Foi a primeira crente a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil.